Nós temos aqui o reverendo Davi, nosso chanceler, nós vamos passar a palavra para ele. Reverendo, a palavra é sua. Sempre para mim um privilégio falar com vocês, e mais ainda porque eu não preciso colocar os princípios cristãos como subtexto do que eu vou falar. Às vezes, quando eu vou dar aula em contexto corporativo ou para pessoas que posso presumir que já sabem que é por premissa que eu vou falar partindo de uma certa perspectiva, aí então aquela perspectiva está presente, ela tem que estar subjazendo a coisa toda. E para mim é muito gostoso poder fazer isso no contexto que é esse daqui, onde a gente está falando sobre os impactos que a confessionalidade tem em diferentes aspectos da nossa vida como empresa, como um núcleo produtivo, mas ao mesmo tempo um núcleo que não deixa de ser um núcleo de relacionamentos. Tá? Eu tinha um primo quando eu era adolescente, tive esse primo até pouco tempo, ele faleceu, e ele tinha na vida dele, na carreira dele, quase todos os cargos importantes que ele ocupou, ele tinha sido a pessoa mais jovem a ter ocupado aquele cargo. Então, ele foi a pessoa mais jovem a ocupar um cargo de coordenação no Banco Central. Ele foi a pessoa mais jovem a ocupar um cargo de chefe de departamento no Banco Central, a pessoa mais jovem a ocupar uma diretoria no Banco Central e depois a pessoa mais jovem na história a ocupar também uma diretoria no Banco do Brasil. E era um economista que se tornou bem conhecido e muito amigo, muito querido. Ele hoje é pastor e colega meu, mas eu me lembro que uma vez eu disse a ele: Emílio, que você acha que são os princípios principais de liderança que você encontra dentro da Bíblia? E ele respondeu de uma forma bem característica, bem Emílio, a forma dele mesmo, mas assim, concreto demais para mim, muito específico, pontual, mas que era simbólico de um todo. E desde aquela época eu venho pensando sobre o tema e procurando pensar sobre o tema em termos de implicações. Não deixei de lado os dois conselhos que ele me deu, mas vi que eles são, na verdade, a ponta de um iceberg com muito mais coisas. Eles, para mim, os dois princípios mais claros que eu vejo de liderança que Jesus ensinou são, em primeiro lugar, é impossível servir a dois senhores. Então, esse é um dilema, né? Quer ver o dilema? Eu tenho a opinião de que o papel do homem e da mulher são papéis complementares, de que as diferenças que Deus criou são as diferenças que enriquecem a nossa vida. Não existe uma diferença de dignidade, não existe algo intrínseco de mando. Existem sim papéis distintos. Mas, ainda assim, em alguns pontos, eu tenho algumas posições que, a não ser que eu consiga sentar para conversar com a pessoa e explicar, vão parecer retrógradas. Por exemplo, eu fiz parte, quando estava na faculdade, fazia ao mesmo tempo o equivalente americano, lá nos Estados Unidos, dos núcleos preparatórios de oficiais da reserva das Forças Armadas. O que significa, aqui, alguém que está fazendo faculdade entra num NPOR ou CPOR, e faz o seu treinamento para virar um tenente da reserva enquanto está estudando. Tem algum R2 aqui? Não tem, ninguém. A gente tem no nosso meio vários. Por exemplo, o Dr. Marco Túlio é R2, ele é um tenente da reserva, porque fez NPOR. Eu fiz lá, mas eu fiz parte da primeira turma que era mista. Homens e mulheres, porque o exército americano tinha passado a receber mulheres em treinamento para combate também. Não só o treinamento básico mais. Então, a minha turma foi a primeira turma, isso foi em 84, na qual tinham mulheres também. E eu confesso que, como um moço, recém-entrado na faculdade, tudo, me empolgava aquela ideia. Agora eu vou falar com uma certa liberdade. Eu ficava encantado. Não tem nada mais bacana do que uma moça legal, inteligente, bonita, segurando uma M16 na mão, com maquiagem de floresta e vestida de farda.
Ou pelo menos eu pensava isso, tinha algo de muito atraente nisso, né? Até a minha primeira experiência de numa simulação de combate, quando os times foram divididos, e a gente tinha que descer de canoa, um rio que ficava começava nas montanhas do Tennessee, a gente descia quase até a fronteira do Alabama, 2 dias descendo de canoa, em situação simulada de combate, onde tinha que fazer evasão, tinha que conseguir, os 2 times tinham que não se ver, ou se eles se vissem, eles tinham que armar cilada um para o outro, era aquela coisa simulada. E ainda que fossem jovens universitários, era sério, porque era do Exército, era o treinamento de oficiais. E eu me lembro que a gente passou o dia inteiro navegando no rio com as canoas, a nossa equipe tinha algumas canoas, equipamento de rádio, barracas, comida, tudo isso daí, e tinha o outro time. No outro time, tinha um grupo que tinha ali um número maior de moças. Eu me lembro que de noite a gente parou, acampou, montou acampamento e botou lá o nosso vigia. E o vigia ficava lá vigiando a tenda, enquanto a gente dormia, né? E aí trocava de 2 em 2 horas, trocava a guarda. E eu me lembro que eu estava dormindo dentro do meu saco de dormir, ali era um lugar frio, o saco de dormir era um saco que a gente chamava de saco de dormir múmia, porque ele é ajustadinho no corpo, você entra dentro completamente fecha, só fica o rosto de fora, e você dorme abraçado com a sua arma. E eu me lembro que eu acordei com o barulho de velcro, abrindo, vrap! E quando eu ouvi aquele barulho, de imediato eu já olhei e na entrada da tenda estava essa moça maravilhosa segurando a M16, apontando para a gente, disparando. E literalmente, dentro daquele saco de dormir, eu pulei feito uma guariba. Não deu tempo de sair, puxar, era pular de um lado para o outro, levando tiro. Era festim, claro, mas não muda em nada o susto. Mas eu, pelo menos, apesar de todo o susto, tudo isso daí, eu não tive que me limpar no rio como os colegas tiveram. Acontece que esse grupo, que tinha essas moças, tinha dominado o nosso vigia, e elas nos prenderam. Perdemos o combate. Todos mortos, fora do jogo. Empacotar e voltar para casa. Eu até hoje não sei se eu tenho vergonha de a gente ter perdido o combate, ou se essa situação inusitada ainda me provoca certo saudosismo. Porque tá bom que bang, 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 eu estava morto, né? Mas ô forma gloriosa de... Mas tudo isso para dizer que eu, uma vez, tive que participar de um debate no qual o ponto em discussão era mulheres nas Forças Armadas em operações de combate. E eu tive uma posição diferente. Tinha alguns que diziam, a mulher nunca deve estar em operação de combate. Ela pode fazer serviço médico, ela pode fazer serviço, mas não deve ser combatente. Outros diziam, não, a mulher tem que poder ser combatente. Outros argumentavam, ela pode ser combatente, mas não naquelas funções que exigem força física anormal, como forças especiais, essas coisas e tal. E tinha toda uma discussão. E eu sei que algumas mulheres provavelmente já falam, que absurdo querer dizer. Mas pensa em termos de integridade física de situações limites de guerra. Um homem ser interrogado e uma mulher sendo interrogada vai ter pontos de limites diferentes, não de quem quebra primeiro, do que pode ser feito fisicamente com uma pessoa ou com a outra. Então, não é uma questão fácil. Mas a minha posição é meio engraçada. A minha posição é o seguinte... Eu não tenho problema com uma mulher em combate, se ela tiver provado a sua capacidade física de enfrentar o combate, em termos iguais com o homem, tem que ser. Não pode ter assim, olha, para você ser um boina verde, o homem tem que conseguir correr 38 milhas, mas a mulher 32, porque ela é mais fraca. Não faz diferença, na hora do combate tem que correr 38 milhas. Mas desde que, e aí entra o ponto que deixa todo mundo irritado, os machistas e as feministas ficam tudo com raiva de mim. Desde que ela não seja casada. Por quê? Fácil. A senhora é casada e é uma oficial de combate. Tem filhos e um esposo. Seu esposo também é militar, também é um oficial de combate.
chega a ordem que manda que ele vá para a guerra. Ele deve, com toda a consideração, explicar, justificar e pedir o seu apoio, mas a decisão de ir final é dele, porque esse é o papel dele, e defender a casa. Mas o general manda a carta e diz: coronel, você está sendo convocada para ir para o Afeganistão. E o seu marido fala: eu não vou deixar você ir. Quem que se obedece? Bom, pouco me importa, você é meu marido, mas você não tem o direito de dizer ou não. Quem manda em mim é o general. Certo? Ah, não, tá bom. Ó, general, meu marido não aceita que eu vá, então eu não vou. O que o general faz? Cadeia. Porque a hierarquia determina que é impossível um soldado se recusar a cumprir uma ordem, desde que ela seja legal. E aí você tem um problema aí de dupla relação, de dupla submissão. E aí? Encrenca. Então, o que o Emílio estava falando quando ele falou impossível servir a dois senhores, é o seguinte: é impossível servir a dois senhores do mesmo modo ao mesmo tempo. Vamos explicar melhor. É impossível servir a dois senhores do mesmo modo ao mesmo tempo, porque você vai deixar de ser fiel a um para ser fiel a outro. Agora, de formas diferentes é possível. Como? Eu entendo que tem uma hierarquia. O capitão mandou preparar aquele paciente para a cirurgia. O coronel fala: ignore a ordem do capitão e não faça. Tranquilo, por quê? Porque o coronel tem mais barra que o capitão. Acabou. Não tem ponto de discussão nisso daí. Então, essa dificuldade de servir a dois senhores é quando a gente está falando da mesma situação, no mesmo nível. A gente não tem dificuldade de entender que a autoridade tem hierarquias. O problema é que um líder precisa saber como se relacionar com a autoridade, porque se ele não souber obedecer, ele não sabe liderar. Se ele não souber ser liderado, ele não sabe liderar. Então ele precisa entender que existe essa situação e precisa entender que a pessoa que se coloca numa situação de dupla subordinação em pontos iguais ao mesmo tempo é tola. Porque há de desagradar não um, mas dois dos seus senhores. Então, quando Jesus disse é impossível servir a dois senhores, realmente tem muita riqueza nisso daí, em termos de princípios para liderança. Mas é o próprio Jesus que, numa outra situação, lida com aquilo que o Emílio, lá anos atrás, acho que era 82, 81 por aí, falou para mim: Davi, para mim o primeiro princípio é impossível servir a dois senhores. Aí ele falou: mas o segundo, escuta isso daqui, está em Mateus, capítulo 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. O que é um centurião? É um coronel, mais ou menos um coronel. Algo entre um major e um coronel no nosso entendimento de militarismo. Tá? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Interessante, né? Onde que tem princípio de liderança aqui? Se eu disser para vocês que o próprio Jesus reconheceu a profundidade da sabedoria do que aconteceu agora.
Porque o homem virou para Jesus e falou: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Por que Jesus ficou tão impressionado com essa fala do rapaz? Porque compactado na pequena frase dele está o seguinte. Em primeiro lugar, ele mostrou claramente que ele sabia o que significava estar sob autoridade. Eu sou homem sob autoridade. Eu sei reconhecer quem manda em mim. E por isso eu também sei dizer, vai e faz isso, vem e traz aquilo, vai e produz aquilo. Ou seja, eu sou o homem que se submete à liderança e não tem jeito. Liderança é autoridade. Quem te disser o contrário, está enrolando. Você pode chamar você pode chamar uma barata do que quiser, mas é uma barata. Tá? Liderança tem a ver com exercício de autoridade. Não tem a ver com autoritarismo, não tem a ver com mandar uma pessoa sobre outra. De certa forma, Maquiavel estava certo quando ele falou o contrário do que vocês ouvem popularmente. Se você lê Maquiavel, você vai descobrir que Maquiavel não fala que o poder corrompe. Maquiavel fala que o poder já é corrupção. Que uma pessoa mandar na outra já é o início da corrupção. Porque ninguém deveria ter. Então não adianta querer fingir e tal. Maquiavel está errado. Eu não acredito que o exercício da autoridade é corrupção. Eu acho que a manipulação da autoridade para fins errados é corrupção. O exercício da autoridade não. Mas liderança tem a ver com autoridade. Tá? E esse homem disse para Jesus, eu sei ser liderado. E por isso eu sei também liderar. E o que ele não falou com palavras, mas ficou subentendido é, por isso eu sei que a sua autoridade está acima dos meus generais e acima do imperador. Que a sua autoridade é sobre toda a realidade. E que se o senhor meramente disser a palavra, meu servo vai ser curado, sem que o senhor nem vá lá. Porque assim como eu mando meus servos fazerem, o senhor vai mandar e com a sua palavra vai ser feito. O que esse cara está reconhecendo é aquilo que eu chamei de hierarquismo. Ele está reconhecendo que a solução para não me ver em situações de querer servir a dois senhores é entender que saber liderar significa saber ser liderado. É lógico, o quão mais eu exerço liderança sobre pessoas, quanto mais pessoas eu tenho sobre minha liderança, o mais alto que é o cargo de liderança, mais eu vou estar sujeito a autoridades que serão menos, mas muito mais exigentes. Então, por exemplo, no Mackenzie, vocês conhecem bem como é que funciona o que a gente chama de a corrente de comando, chain of command, as autoridades, como que funcionam, onde que tem cada um e tal. Mas as pessoas que têm autoridade final na instituição toda sobre certas áreas, também não trabalham sem autoridade sobre elas. Elas estão sujeitas. No nosso caso, por exemplo, a gente responde a um conselho deliberativo, um conselho de curadores. Essa é a ligação para aqueles executivos que carregam responsabilidade final de áreas distintas no Mackenzie. Então, o encargo que eu tenho de conduzir a confessionalidade e garantir que a nossa instituição cumpra os seus grandes objetivos, garantir os interesses da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a natureza do meu cargo, eu não faço isso da minha cabeça, eu faço isso debaixo de uma autoridade. De dois conselhos. Um maior, que inclui o outro de cima, que é o Conselho Deliberativo, e o Conselho de Curadores. O Conselho de Curadores, por sua vez, não age de acordo com a própria cabeça. Eles têm uma liderança. E, ainda que no exercício diário dessa liderança, a Igreja Presbiteriana do Brasil tenha um presidente, esse presidente também não está sem autoridade sobre ele. Quem é que limita a autoridade dele? Aí entra para aqueles que são
que são cristãos e presbiterianos, aí entra a explicação do porquê eu conscientemente escolho o presbiterianismo como melhor forma de governo na igreja. Porque até as pessoas que têm o seu ofício mais alto, ainda assim estão sujeitas à autoridade. Só que no caso, eles estão sujeitos não a um acima deles. Eles estão sujeitos a um grupo enorme que se reúne de tempo em tempo para buscar a liderança do único rei e cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então o reverendo Roberto trabalha oferecendo liderança debaixo de uma comissão executiva e debaixo de um Supremo Concílio. E essa comissão executiva e esse Supremo Concílio, quando eles se reúnem para deliberar, eles sempre se reúnem com a intenção de dizer: pareceu-nos bem e ao Senhor. Eles buscam a liderança do Espírito Santo e argumentam, baseado na Bíblia e na nossa confissão de fé, quais os caminhos a serem tomados. Vocês veem que é uma cadeia de autoridade. E ela termina onde? Ela termina com esse Jesus, esse homem Deus, para quem o centurião virou e falou: eu sei reconhecer a autoridade. Eu sei mandar, e porque eu sei mandar, eu sei também reconhecer a autoridade. E eu sei que atua tão maior, que se o senhor meramente disser a palavra, meu servo vai ser curado. Esse reconhecimento dessa dinâmica de autoridade, ele é, em primeiro lugar, eu vim a descobrir, e descobri isso na vivência mesmo, ele é extremamente efetivo. Não é a razão para a gente abraçar, mas ele é extremamente efetivo do ponto de vista prático. Ele cria clareza de ação para a gente, saber a quem eu respondo e saber quem responde a mim. E entender que cada um que responde a mim também tem áreas específicas de autoridade. Entender que a cada um são dadas missões e que do ponto de vista missional, que é o propósito principal, é o cumprimento da missão, não a realização pessoal, essas coisas existem, mas o cumprimento da missão é aquilo que nos junta. Por exemplo, por que é que todos nós trabalhamos no Mackenzie? Nós dois trabalhamos no Mackenzie em parte porque a gente quer sustentar a família com dignidade, não é? Em parte porque a gente acha significado no trabalho produtivo, não é? Em parte porque a gente se encanta com algumas coisas de possibilidades e potencialidades de afetar as pessoas ao nosso redor. E em parte porque até mesmo quando a gente percebe que a instituição é cheia de imperfeições, ainda assim a gente quer melhorar. A gente acredita que é possível melhorar. Aliás, tem várias razões, várias motivações que explicariam por que nós trabalhamos aqui. Mas elas são as explicações e motivações individuais para o nosso trabalho. Elas podem parecer, as suas e as minhas podem estar alinhadas, mas elas são as individuais. Mas coletivamente, para que é que nós estamos aqui? Qual é a uma coisa que, se não for acontecer, é melhor todos nós empacotarmos e irmos para casa? O cumprimento da missão. Essa é a única coisa que transcende cada pessoa e cada nome que ocupa o cargo. Não importa quem está na chancelaria, não importa quem está na presidência, não importa. O que não pode mudar no Mackenzie é a sua missão. Na verdade, a missão pode mudar. Quem poderia mudar a missão do Mackenzie? As autoridades devidamente constituídas. Para mudar a missão não é o conselho. O conselho não pode mudar a missão porque a missão é estatutária. Para mudar a missão é o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é associada à vitalícia. Agora, se mudar a missão, é uma repactuação. Aí cada um tem o direito de dizer: à luz dessa nova missão, quero ou não quero participar. Agora, qual é a uma coisa que todos nós temos que nos junge num trabalho comum e justifica o exercício da liderança? É a missão. Qual que é a nossa missão? De forma lata, falando em termos gerais, a nossa missão é abençoar o Brasil, a nossa sociedade, os nossos alunos e um ao outro, em nome de Cristo. A missão do Mackenzie não é servir a igreja, é servir em nome da igreja a sociedade brasileira. Tá? Essa é a missão. Formalmente a gente coloca: educar o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus para a plenitude das potencialidades que Deus deu para ele.
tá? Antigamente era só uma missão mais educacional, agora ela se expande também nas áreas de saúde e outras áreas, mas ela é relacionada com o quê? Com manifestar aquilo que Deus deu, abençoando a outros. Essa missão nos une, essa missão justifica, e essa missão é a única coisa que está por trás do exercício da liderança. Então, o bom líder é aquele que conduz as coisas, conduz os seus liderados para o cumprimento da missão. E que aceita a liderança de quem os conduz para o cumprimento da missão. Agora, pode um liderado dizer para o seu líder, a sua ação não colabora para o cumprimento da missão? Pode. Deve. Deve. Agora, faz isso daí do mesmo jeito que porco-espinho faz filhote. Vocês nunca ouviram essa? Ó, reverendo, coisa de caipira, só a gente sabe. A resposta é óbvia. Porco-espinho, quando vai procriar, tem que ser muito cuidadoso. Nunca ouviram isso? Como é que porco-espinho faz filhote? Com muito cuidado. Então eu posso chegar para alguém que lidera os meus esforços e dizer a sua ação como líder não está colaborando para o cumprimento da missão? Posso, mas no momento que eu falo isso, eu já não falo isso no exercício da submissão ao cargo. Eu falo isso no exercício da liberdade humana que eu tenho para avaliar e da mente crítica que eu tenho. Então, com jeito, eu preciso fazer isso com essa pessoa, não como um desafio à sua autoridade, mas como um lembrete que colabora para a missão. Que tem por propósito não provar que a outra pessoa é incompetente, mas provar para outra pessoa que eu sou tão comprometido com a missão, que se ela alega querer colaborar para a missão, eu até tenho a liberdade de sugerir os momentos nos quais as ações não colaboram para o cumprimento da missão. Porque no final das contas, a nossa autoridade final vem de onde? Quem é o único rei que existe? Jesus. E é ele que determina a missão. Se a missão não estiver debaixo do que ele quer, a missão vale a pena? Mas se a missão estiver debaixo do que ele quer, todo mundo, em toda a cadeia de comando, pode ser julgado à luz da missão. Aliás, melhor do que o termo obediência, é um outro termo que a Bíblia usa para o que significa ser liderado. Qual que é o termo? Serviço. Mas o serviço é um descritivo. Servo. Mas o servo é aquele que está em... A gente usa o termo. A gente não gosta porque a Bíblia usa quando fala da relação marido e mulher e a gente fica incomodado. Sub o quê? Ah! O que significa estar em submissão? Sobre a missão. Então o líder precisa ser alguém que está em submissão e o liderado precisa estar em submissão. Aliás, não é à toa que Jesus virou e falou, servos, obedecei a vossos senhores para a glória de Cristo. Ou seja, a submissão no trabalho é uma submissão porque existe uma missão maior que determina. Aí é interessante, porque aí entra uma questão ética, né? Pode um cristão se colocar em submissão num emprego ou num cargo de uma missão com a qual ele essencialmente discorda? Não? Vamos lá. Para não pegar um exemplo de algum de vocês e correr o risco de encabular alguém, eu vou pegar o Bressan, porque com toda a experiência, o cabedal que ele carrega, a posição que ocupa, ele não pode ser envergonhado, não vai ter jeito. O senhor trabalharia num cargo semelhante e o senhor se responsabilizaria numa corporação por treinar e conscientizar todos os funcionários sobre as verdades do ateísmo? Não trabalharia numa empresa, por exemplo, que venderia cigarro. Por quê? Porque é um produto que não vai abençoar E numa
universidade mantida pela cientologia? É aquela religião do John Travolta e do Tom Cruise, é aquela religião mística de Hollywood lá que está muito na moda. Não? Nem isso o Tom Cruise pedisse. Eu não vou perguntar isso se a Angelina Jolie pedisse, mas tudo bem. É moral eu me colocar em submissão a uma missão com a qual eu discordo? Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer na hora que vai para o mercado de trabalho. Se você é contra a missão, não tem como você dar certo, né? Como você acreditar, como você ter identidade, né? E se engajar. Então a missão é tudo. Eu me lembro o dia que uma pessoa, um alto executivo, na época ainda não tinha o cargo mais alto, depois galgou o cargo mais alto e eventualmente se aposentou, mas já era um altíssimo executivo e foi promovido para um cargo ainda maior na Diageo, que é uma grande firma global que vende produtos, várias marcas que são deles. Quem aqui conhece a Diageo? Me fala algumas das marcas mais famosas da Diageo. Johnny Walker, Smirnoff. Eu me lembro que quando ele se converteu, ele virou para mim e falou assim, é americano, né? Ele virou para mim e falou assim, eu e você estamos no mesmo negócio. Falei, como assim? Ele falou, nós dois trabalhamos distribuindo spirits, porque é o espírito, mas também é o termo que se usa para destilados em inglês. Piadinha infame, né? Mas ele se converteu e ele perguntou para mim, o que eu faço? Tenho que sair do meu emprego? Falei, vamos ver, a Bíblia fala que os produtos que a sua firma produz e vende são produtos intrinsecamente imorais? Não, não acredito, ele falou. Falei, então o que a Bíblia diz? Não, que o uso errado deles é... Então, sob a sua liderança, essa vai ter que ser a companhia que se distingue por sugerir o uso moderado. Você não é responsável pelo uso errado que os outros fizerem. Mas se a sua marca na companhia for que debaixo da sua liderança, a companhia muda de uma política que diz consuma não importa o quanto, para uma que diz não faça do jeito errado, você está sendo ético. Foi aí que a Johnny Walker começou, quase 16 anos atrás, com as campanhas que dizia beba com moderação, todos os produtos da Diageo fazem a propaganda puxando uma experiência, para quem for de marketing aqui vai dar para entender, tentando produzir uma experiência, um contexto de experiência de marketing, de marca, além do reconhecimento de marca, mas uma experiência que tem a ver com o uso adequado e não o uso errado. Passaram a fazer isso daí. É complicado. Provavelmente, se eu fosse entrar numa discussão sobre isso daí, ela ia ser uma discussão longa, porque muita gente ia falar, não, a gente ia procurar pelo em ovo, a gente ia discutir os detalhes, a gente ia discutir até onde pode. Não, melhor era se ele falasse, não, já que eu me converti, quero sair fora, não vou mais trabalhar com essa companhia. Mas aí outro ia lá trabalhar com a companhia, quer dizer, beba à vontade, não tem problema, beba como se não tivesse amanhã. E ele iniciou um trend com a Diageo, que virou um trend global. Até cervejarias brasileiras começaram a falar, beba com moderação. Porque a companhia maior do mundo começou a fazer isso. Aí virou moda essa atitude. Esse tipo de raciocínio a respeito da missão e como que ela impacta a minha capacidade de fato cumprir o meu papel, oferecendo liderança e sabendo ser liderado, ela estabelece os limites de consciência. Tá? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Qualquer missão que seja incompatível com a missão que Deus estabelece para nós é ilegítima. Você não iria servir essas firmas que mencionou, porque eles iriam propor para você uma missão que é incompatível com a missão maior da sua vida. Porque a missão maior da sua vida é querer ser como Jesus e é querer trazer glória ao rei. E porque você está submisso à autoridade maior do rei, você não vai se submeter a autoridades inferiores que contrariem as ordens do rei. Então é uma questão de escolha de servir a outra autoridade e não a menor. Não é muito diferente da pessoa que vira e fala assim, capitão, eu sinto muito, mas o
o coronel deu uma ordem diferente da do senhor, e eu preciso obedecer o coronel e não o capitão. No final das contas é isso. Então a sabedoria do centurião aí está em entender que existe essa relação. Que a minha missão é subordinada. E em última instância é importante para a gente saber que a nossa missão é subordinada em termos finais à missão de Deus. Agora, o dia que você sentir que o Mackenzie está traindo a sua missão, primeiro, você precisa conhecer a missão do Mackenzie. Segundo, você precisa sentir a vontade de colaborar com ela. Você não precisa fazer uma profissão de fé para trabalhar no Mackenzie, mas se você se opõe à missão do Mackenzie, a honestidade mínima de ser humano requereria que você empacotasse as coisas e fosse para casa. No instituto isso é mais fácil de lidar, na universidade é complicado. Porque a gente tem muita gente que aceita a missão, o aspecto docente da missão, a gente quer ensinar, mas rejeita o como a gente quer ensinar. E aí trabalha contra a instituição. Mas antes de eu ser muito julgador e pular no pescoço dessas pessoas e querer engasgar, eu preciso lembrar que de uma forma diferente, eu, e talvez outros de nós aqui, às vezes trabalhamos contra a missão sem querer. Porque a gente fala uma coisa e faz outra. E toda vez que o meu comportamento não condiz com aquilo que eu digo ser a missão, eu também traí a missão. Pensa na diferença de um colega seu virar para você e falar: cara, você está fazendo isso daí, não é assim que o Mackenzie quer que faça, não é assim que não vai dar certo, alguém vai te pegar. A pessoa virar para você e falar: cara, você está indo num caminho que eu não estou te reconhecendo, não bate com tudo aquilo para mim que você disse que queria ser. São diferentes os dois, não é? Porque num você está querendo regrar de fora para dentro e às vezes o coração fica endurecido. No outro você está apelando para a própria coerência da pessoa, dizendo: seja coerente com aquilo que você clama crer. Então eu tenho que ser cuidadoso quando alguém está opondo a missão ostensivamente, porque eu sei que às vezes no meu coração, pelo pecado do meu coração, eu falo uma coisa e faço outra, e isso é tão danoso para a missão, ou mais, do que aquele que opõe abertamente. Bom, dado isso, eu estou estabelecendo um contexto onde eu estou dizendo que a essência da liderança tem a ver com clareza de que eu preciso entender a quem sirvo. Eu preciso entender a quem sirvo. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo do mesmo modo. Eu fico qualificando ao mesmo tempo do mesmo modo porque você não pode ter dois empregos. Pode, em horários diferentes e desde que eles não conflitem entre si. Certo? Vamos lá, eu posso assumir um cargo igualzinho ao que eu tenho em outra universidade também, ao mesmo tempo? Não. Mas eu posso pastorear a minha igreja perfeitamente. Quando eu estou reunido com o conselho da minha igreja, eu estou servindo propósitos da igreja que são muito mais específicos do que os do Mackenzie. Agora é lógico, entre uma igreja que eu sirvo, que é da igreja presbiteriana, e o Mackenzie, que é da igreja presbiteriana, tem uma confluência muito grande de interesses, porque a grande missão é a mesma, são as especificidades que são diferentes. A igreja existe para servir a comunidade da fé, o Mackenzie existe para, em nome da comunidade da fé, servir o Brasil. Mas os parâmetros do serviço são parecidos. Tá? Agora, esse primeiro princípio, e junto com ele o segundo princípio, de que eu sempre preciso entender que liderança é algo que funciona para baixo e para cima, e que não existe ninguém que tenha legitimidade para liderar se essa pessoa não estiver, por sua vez, em submissão. Vou repetir o que eu falei. Ninguém tem legitimidade para liderar se essa pessoa não estiver, por sua vez, em submissão também. Porque a pessoa que disser: não, eu sou a autoridade final,
está dizendo eu sou Deus. Está usurpando aquele que é a cabeça da realidade. Esse centurião entendeu isso. Jesus disse, nem na comunidade de Israel eu vi tamanha fé, porque as implicações do que esse centurião falou são mais ou menos assim. Eu mando meus soldados invadirem um vilarejo e eles invadem. Eu mando os meus soldados, os meus servos, prepararem um banquete, eles preparam. Mas eu também obedeço os meus generais, se os meus generais mandarem tomar um território, eu tomo. Mas os meus generais obedecem ao imperador e o imperador manda tomar uma nação inteira e a gente toma. Mas acima de todos eles está aquele que com uma só palavra pode curar até meu servo. Ele está reconhecendo que a autoridade de Jesus está em outro patamar. Mas a gente não pensa em termos de liderança assim. A gente pensa em termos de liderança como se você tivesse liderança distribuída por territórios iguais. Tá? Então é assim, Jesus é o líder da religião. Como é que é aquela musiquinha antiga? Você é muito nova para isso, né? Os mais velhos aqui comigo. Como que era aquela musiquinha que acho que foi o Ronivon que consagrou? Uma música pagã. Ó, qualificando aí porque está sendo filmado. Eu estou usando como ilustração, viu? Não estou... E a música em si, sozinha, não fala nada errado. É que as referências são bem felizes. Mas vocês vão lembrar da música. Quem manda no terreiro é Ogum... Quem manda no universo é Oxalá, o homem chegou à lua, porque Deus deu colher de chá. Vocês não lembram? Estão brincando? Ô, alguns de vocês aí tem pelo menos uns 52, 53 que nem eu, é? Não lembram? Que é isso? Pensa aqui que o músico ali queria dizer. Ele estava fazendo um certo hierarquismo, né? Equivocado, porque ele está fazendo as referências ali com uma visão religiosa que já nos causa arrepio de princípio. Mas o que ele está falando? Aqui manda um, aqui manda outro, mas tem um que manda mais ainda. Por quê? Porque dentro da Umbanda, que é a cosmovisão que ele está refletindo, a ideia é essa, a ideia é que você tenha autoridades e potestades diferentes. A cosmovisão cristã não trabalha com essa mesma ideia de uma grande cadeia do ser, Deus no topo, depois arcanjos, depois anjos, depois não sei o quê, depois o ser humano, depois os bichos, depois as plantas, depois as pedras, depois os diabos, depois os demônios. E pode ter filósofo que escreva o ser e o nada e faça uma versão não religiosa da hierarquia do ser. E o cristianismo rejeita essa ideia, porque o cristianismo diz que existe dois tipos de existência. Criada e não criada. Deus de um lado e todas as coisas que ele criou do outro. Mas quando se fala da essência da existência, não existe essa hierarquia. Mas quando se fala da nossa experiência de conhecer o mundo e de dominar o mundo, aí Deus sempre estabeleceu uma hierarquia, no qual de fato ele está no topo. E no qual ele sempre constitui autoridades decrescentes, que têm o seu papel e a sua legitimidade justificados somente pela missão. E a gente reconhece isso até no mundo secular. O que a gente precisa provar para tirar um presidente da República? Que ele foi infiel no cumprimento da sua missão. Que ele agiu de má fé e, ao fazê-lo, ele deixou de fazer o que devia fazer ou fez o que não podia fazer. Ele não foi fiel à sua missão. Aí é possível tirar. Na Constituição americana garante que o povo tem o direito de ter armas de destruição, porque caso o governo vire ditatorial e traia a Constituição, o povo tem o direito de derrubar o governo e estabelecer um novo. Vocês sabiam que está escrito isso na Constituição americana? A primeira emenda fala isso. É garantido o direito do porte de armas e o direito da formação de milícias para que o perigo da tirania do Estado nunca se realize em nossa nação. Esquisito, né? Garantir o direito de revolução, porque você diz a Constituição é a regra maior. E qualquer autoridade na nossa nação só é legítima se ela estiver em submissão à Constituição.
Interessante, né? Mais interessante ainda se você olhar como que começa essa Constituição. Porque essa Constituição começa se colocando em submissão a Deus. Deus dotou, o Criador dotou o ser humano de direitos alienáveis e por isso nós formamos um compacto e uma república para garantir esses direitos no nosso meio e zelar pelo bem-estar do povo. Eles se colocaram sob missão e aí a Constituição se transforma no documento que todo mundo deveria estar em submissão. Agora, quantos de vocês acham que no governo americano as coisas funcionam do jeito que deviam funcionar? Nenhum, né? Nem lá e muito menos aqui. Mas o ponto é esse. As duas lições do Emílio. Agora eu quero pegar a partir disso e olhar com vocês alguns exemplos bíblicos que vão nos ensinar outros pedaços de sabedoria para o exercício da liderança. E a primeira pessoa que eu quero olhar é Daniel. Eu vou ler para vocês um pouquinho do começo da história de Daniel. Porque, tristemente, muitas vezes, o exercício da liderança e o trabalho, mesmo quando ele é em instituições com as quais eu estou comprometido com a missão, e ainda mais quando é em instituições cuja missão eu tenho uma relação ambígua, eu sinto que há espaço para que eu faça o meu trabalho, mas a missão é insuficiente para mim. Ou seja, qualquer um de vocês poderia trabalhar na AMB Morumbi, que não tem missão confessional. Mas não haveria uma incompatibilidade básica, você sendo cristão, de trabalhar lá. Mas ia ser um pouco mais difícil o alinhamento de cosmovisão se você compartilha da cosmovisão cristã. Você ia ter alguns pequenos conflitos. Seus argumentos iam ter que ser baseados nos argumentos que eles mesmos usam. Você não poderia trazer certas autoridades para as discussões, certo? E às vezes na nossa vida, a gente é colocado a serviço e em situações onde a gente se vê servindo até o inimigo. E aí é complicado. Deixa eu ler para vocês o comecinho da história de Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, a história começa assim. O rei da Babilônia veio e cercou a nossa cidade, e Deus, que está acima do rei Joaquim, acima do rei da Babilônia, entregou a cidade nas mãos do rei da Babilônia. Interessante, né? Ele reconheceu, o rei da Babilônia era o rei da civilização humana conhecida na época. Chegou a dominar tudo que era a civilização humana conhecida da época. Tá? Daniel fala, o rei dos céus, que é mais alto que o rei da Babilônia, entregou o reinado de Judá, entregou o rei de Judá nas mãos dele. E ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez, tomou o rei e tomou os utensílios da casa de Deus. Razão simples, simbólica. O que você tem que fazer quando você assume, faz um takeover, quando você assume a autoridade sobre algo que antes não era seu? Eu quero ser cuidadoso, para ser delicado, não ser grosseiro, mas vamos seguir um raciocínio de 3 passos. O que um cachorro faz para marcar seu novo território? No ambiente de trabalho, quando alguém assume um posto de liderança, é muito difícil resistir à tentação de também marcar o seu território. Não do mesmo jeito que o cachorro, eu espero. Mas quais são as técnicas que se usa para impor e mostrar que agora quem manda é a gente? Vocês conhecem. Todos vocês aqui, de uma forma ou de outra, exercem liderança. Remanejo pessoal para mostrar que eu posso. Às vezes o remanejamento é lógico, às vezes é só para mostrar que eu posso. Que quem faz sou eu. Não é muito agradável pensar assim, né? Mas vamos reconhecer, essa é a natureza humana. Que mais que eu faço?
Muda o escritório para deixar bem claro que agora vai ter a minha cara. Né? Infelizmente, muitas vezes são mudanças cosméticas para dar uma mensagenzinha para os outros. Agora quem manda aqui sou eu. E não as mensagens reais que seriam como melhor servir a missão. Ou seja, a gente muda o que não importa. O que importa muitas vezes não muda, né? Eu fico lembrando do Rolando Boldrin. Eita mundo, eita vida, laraiá. Sofri, caminhei por caminhos tortos, passei anos e anos em noites sem acalanto, deixei crescer minha barba, mudei de fisionomia, mas cá dentro do meu peito não mudava o que eu sentia. Eita mundo, lalaiá. Às vezes a gente mexe com a superfície, mexe com as externalidades e não muda o que é real. Mas a gente entende que as pessoas têm essa mania de querer botar sua marca para mostrar que agora quem manda são eles. Tá? Isso daí não vou nem falar o que isso daí é ruim. Eu espero que da próxima vez que você sentir tentado a fazer isso quando assumir uma nova posição, você lembre do cachorrinho que eu falei. Por isso que eu me deixei dar esse exemplo mais grosseiro. Eu espero que Deus bote na sua cabeça e diga, não posso sair fazendo xixi por aí. Porque isso não significa nada. Mas Nabucodonosor, como homem, sabia que externamente, para o mundo, é isso que se faz. Então ele foi lá e buscou os símbolos mais preciosos que tinham da religião de Judá para mostrar que agora ele mandava. Que agora quem mandava era ele. E como parte do processo, ele não buscou só coisas. Diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, como parte do processo de dominação agora, ele quer não só a dominação política, dominação simbólica, a dominação econômica já é automática, mas ele quer uma dominação cultural também. Então ele manda buscar os líderes em potencial, o futuro da liderança de Israel, para que eles sejam treinados na cultura dos caldeus e que ele absorva o que eles têm de melhor. Pega para mim os mais inteligentes, pega para mim os mais bonitos, os mais perfeitos e traz para cá, que eles vão nos servir. Determinou-lhes o rei a ração diária, vamos fazer um regime especial de comida, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam o rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Então o chefe dos eunucos chega lá e resolve botar outro nome. Né? Então o chefe do eunuco, você... Não, desculpa, acho que ele falou, você antes era... Só alguns de vocês riram com essa piada. Meu Deus, eu posso ser preso por isso. Não, acho que não. Acho que um bom advogado me defende. Não. Ó, as senhoras me defendam aqui. Eu não estou falando sobre o que uma pessoa faz. Eu estou falando sobre uma questão fisiológica, que acontece de fato. É questão de hormônio, uma questão médica. Estou protegido. Estou nada, a nova lei diz que até pesquisa médica pode ser enquadrado. Eu brinco porque o que eu vou falar agora é bem pesado. Eu falo com temor de Deus. Resolveu Daniel firmemente, deixa eu ler de novo o 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdênego.
tinha um pastor da igreja presbiteriana, jovem pastor, cujo nome parecia com Sugismundo, mas não era. E numa situação muito tensa de reunião do Supremo Concílio, ele ficava pedindo a palavra e o discurso que ele ia fazer era muito pesado de ataque à pessoa que presidia aquela reunião. E a pessoa deu a palavra a ele, fingiu que não estava vendo a mão, mas eventualmente o conciliar chacoalha o suficiente, não tem jeito de fingir que não viu, né? Então, eventualmente, ele ia ter que dar a palavra para a pessoa. Então, depois de uns 10 minutos, a pessoa pedindo a palavra, ele parou, olhou e falou: "Pois não, reverendo Sugismundo." Aí todo mundo morreu de rir. E o jovem pastor não teve coragem de continuar o discurso, envergonhado, e sentou. Você estava lá, né? Então não conta para ninguém os nomes, não, senão você punido aqui. O que foi que ele fez nessa hora? Quer ver? Ricardo e eu temos uma história longa juntos aqui no Mackenzie. Posso contar para eles? Ele foi a primeira pessoa que eu vi na minha vida que estava tão desconcertado que ele estava chorando o dia que ele me demitiu do Mackenzie. Falando para mim, eu sei que isso está errado, sei que não podia estar acontecendo. Mas foi junto comigo no sindicato. Naquele momento, sabendo que se eu desse uma reclamadinha ali, a coisa ia ficar, e eu quietinho. Eu acho que eu tenho alegria e a paz no coração de dizer que você testemunhou que, como ovelha muda, eu não me defendi, né? Naquela situação. Mas aí criou um carinho, a gente se encontrou depois quando eu voltei para o Mackenzie, a gente... então, a gente se conhece mais ou menos bem. Não tivemos uma oportunidade de conviver fora daqui, com tanta proximidade como a que eu tenho com membros da minha igreja e tudo, mas tem um carinho muito grande, um respeito. Já pensou? Como que é seu nome mesmo? Roberto? Roberto Benin, né? Existe a possibilidade de esquecer o nome. Mas se eu fizer isso com ele, é indesculpável. Eu só teria uma motivação para trocar o nome do Ricardo Bressan. Qual que seria? Luta de poder. Porque não cabe, não é possível. Por isso que lá em casa, a minha esposa, a dona... Como que é o nome daquela flor, assim... Vocês já ouviram essa piada, né? O marido vira para a sogra dele e fala: "Como que é o nome daquela flor assim bonita, tal?" Ela fala: "Qual?" "Aquela assim que tem espinho, que tem as folhas para cima." Ela fala: "Rosa." "Rosa, é isso." "E qual que são as outras flores que tem no Brasil?" Ela fala: "Tem o cravo, tem o lírio, tem não sei, e tem a margarida." "Ah, Margarida, pega lá uma cerveja para mim." Essa piada é malvada, né? Ruim, né? Aqui é específico. É rasgado. É sem as piadas que eu estou usando para aliviar. O rei tira e vai botar para servir ele. O rei muda o nome. Você já viu aquele tipo de pessoa que não tem liberdade nenhuma, intimidade nenhuma com você, bota um apelido e quer chamar pelo apelido? É dominação. É parte do processo de se impor a outra pessoa. Esquecer o nome de alguém é parte de um processo político. Dar a alguém um novo nome é dizer: "Eu nomeio você." Daniel parece que estava ok com isso, né? Ele foi tirado da terra dele e colocado para servir um rei dominador. Não se rebelou.
E o nome dele foi mudado. A identidade dele. Foi dito, depois de 3 anos, eles vão aprender a cultura e a língua dos caldeus e vão parar de falar a linguagem deles. E ele entendeu que naquele momento ele não tinha opção senão se submeter. No entanto, Daniel tinha clareza de propósito. Ele sabia a missão maior. E ele sabia os limites da submissão a um ímpio. Porque resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Estranho. Primeiro lugar, Daniel não tomava vinho e não comia iguarias finas em Israel? Por que aqui ele não queria? A gente não sabe ao certo isso, dá para presumir, mas eu não acho que é o ponto, porque o texto diria se fosse esse o problema. Eu acho que é porque ele tinha que traçar a linha na areia em algum lugar. E enquanto estava mexendo com ele, vou botar você para trabalhar para mim, ok. Vou mudar seu nome e dominar você, ok. Mas na hora que disse, agora vou fazer com que você compartilhe da minha corrupção. Ele disse, opa. Aí não. Eu não quero comer da mesa da corrupção. Eu não vou me tornar refém dessa corrupção. Eu não vou me beneficiar dela. Você pode até me forçar a servir, mas eu não vou compactuar tirando o benefício dela. Clareza de missão fez com que Daniel tivesse a liberdade para saber que até quando ele aguentou que alguém mudasse o nome dele, mexesse com a própria identidade dele, qualquer um de nós traça a linha na nossa identidade, né? Olha, você pode fazer o que quiser, pode pedir de mim, mas não mexa com a minha dignidade. A minha dignidade não é a coisa mais importante que existe. Ela é importante para mim, mas ela não é a mais importante. A minha idoneidade é. Essa é a diferença. O verdadeiro líder sabe que é mais importante ser idôneo do que meramente proteger a sua identidade ou o seu cargo, sua função, seu bom nome ou seu nome. O mais importante é a idoneidade. Enquanto a coisa vinha de fora, Daniel até aceitou. Quando implicava nele se beneficiar daquilo, ele disse, não, esse é meu limite, isso eu não quero. E o Daniel, que provavelmente lá na corte de Israel bebia vinho e comia carne, virou um vegano e abstêmio. Porque ele disse, eu não vou tomar o vinho do rei, eu não vou comer a comida do rei. Eu não quero isso. Tem outros aspectos, eu não vou entrar nesses detalhes porque não é um sermão sobre esse texto. Mas tem o fato de que Daniel em Israel tinha recebido instruções na lei mosaica que diziam como é que uma comida devia ser preparada e faziam distinção entre a comida que é pura e impura. Então ele considerava automaticamente aquela comida e aquela bebida como impuros. Aí entra a questão de que eles tinham até aspectos culticos, todas essas questões. Mas esse não é o ponto que eu estou fazendo agora. Isso seria uma exposição expandida do texto. O ponto que eu estou fazendo agora é bem simples, é essa tríade. Quando mexeram na função dele, ele não arrepiou. Quando chegaram a mexer com a própria dignidade pessoal dele, ele não arrepiou. Quando mexeram com a idoneidade dele, ele disse, esse é o limite. O fim da história todos vocês conhecem. O eunuco, então, compreendeu, sentiu misericórdia dele, o chefe dos eunucos, e aí ele falou, vamos fazer um teste. Eu tenho medo que se o rei chamar aqui, ele vai falar, por que esse cara está magro, está feio, os outros estão bonitos, então eu não posso correr esse risco. Mas aí o Daniel virou e falou assim, vamos fazer um teste. Prepara a comida do jeito que eu quero, e ao cabo de um número de dias, veja quem está mais saudável, eu ou os outros caras que estão comendo a comida normal. E dito e feito, Daniel estava mais bonito, mais saudável, a pele mais brilhante, estava não sei o que lá. E então,
ficou estabelecido que ele teria o direito de se recusar a se tornar partícipe. O resto da história de Daniel é a história de alguém que aprendeu a servir tiranos maus, a tomar posições firmes quando precisava, mas que caía na graça desses homens pela idoneidade dele. Aquilo que ele não negociou se tornou a característica principal que fez com que ele pudesse servir não só a Nabucodonosor, mas a outro subsequente da mesma forma. Aí vocês conhecem a história da Cova dos Leões. De novo, a idoneidade dele é que garantiu e segurou. E ao cabo da vida de Daniel, Daniel acabou sendo um dos estadistas mais importantes da época, porque ele preservou e criou as bases para a própria preservação da nação de Israel num futuro quando o exílio terminasse. Ele soube que a coisa mais valiosa que ele tinha como líder era a idoneidade. No que essa questão da idoneidade relata com missão, com submissão e missão? Porque idoneidade é um termo que faz referência a alguma coisa. Você pode ser idônea no abstrato? Não. É idônea em relação a alguma coisa. Não é? Vamos pensar a respeito de idoneidade em termos de leite. Tá? Leite adulterado é um leite que não condiz com o que ele deveria ser, né? Então, o leite condensado é um leite adulterado? Então, quando põe açúcar, pode. Quando põe soda cáustica, não pode? Idoneidade significa compatível, harmonizado com um regramento que é derivado de uma missão. Alguém é idôneo de acordo com aquilo que flui da missão que a pessoa tem. Certo? Por exemplo, num jogo de futebol, um primo seu está jogando futebol, ele é jogador de futebol profissional no estádio. E ele se diz assim um homem íntegro, ético, cristão, e ele jura para você que ele é um homem de palavra, que ele não mente. Acabado o jogo de futebol, você puxa ele num canto e fala: vou te puxar a orelha, porque você é mentiroso. Você é inidôneo. Porque você fingiu que ia chutar a bola no canto esquerdo e chutou no canto direito, enganou o goleiro e ganhou vantagens por causa disso. Né? Igual eu fui comer num restaurante. Quando o maître me trouxe a conta, eu olhei a conta do restaurante e falei para ele: cara, vocês estão aqui só para ganhar dinheiro, né? Ó, claro, qual que é a regra no campo de futebol? Todo mundo concordou? É para enganar um ao outro? Então está emoldurado dentro de regras próprias? Essas regras são regras para diversão ou o que está em jogo ali dentro é vida e morte dos outros? São regras para diversão, todo mundo concordou. Então ele pode sair daquele campo e dizer: eu sou um homem de palavra e eu não minto. Porque a finta que ele fez era, lá naquele contexto, não uma quebra da idoneidade. Tá? Por que isso é importante saber? Porque idoneidade é sempre em relação às regras, e é também, mais importante ainda, em relação à missão. E Daniel tinha clareza da missão dele. Qual que era a missão dele na vida? A missão dele na vida, o autoentendimento dele era: eu faço parte do povo que Deus escolheu para abençoar o mundo. Aliás, o grande problema com a nação de Israel é que eles esqueciam que Deus os tinha escolhido não para benefício próprio, que Deus os tinha escolhido para abençoar os outros.
Então, esse é o risco, por exemplo, a nossa situação como pastores no ministério é o seguinte: Deus dá para a gente, Deus capacita, Deus dá dons para a gente conseguir explicar a palavra, falar a palavra, mexer com o coração das pessoas. Esses dons precisam ser usados para a missão que Deus deu. A missão que Deus deu é o convencimento dos outros do Evangelho, certo? Agora, se eles forem usados de forma inidônea, vai ser assim: se o que eu estou falando te encoraja, entenda, se você quer ser um verdadeiro líder, abre a carteira e faz um ato de fé, faz um cheque aí. Não importa se você não tem 10 mil para dar para mim, faz. Eu levo o cheque porque Deus vai abençoar o seu ato de fé e abrir as porteiras do céu e você vai ser abençoado grandemente. Os mesmos dons que Deus me deu para pregar a palavra, eu posso usar para enganar os outros. Nem o ferramentário muda. Mas eu passo a partilhar da mesa da corrupção, porque me tornei inidôneo diante da missão que Deus me deu. Porque Ele não me deu esses dons para enganar ninguém, e muito menos para benefício próprio. Então o problema do povo de Israel é que eles esqueciam que Deus os escolheu para que eles abençoassem o mundo. Não para que eles abençoassem eles mesmos, mas Daniel tinha clareza disso. A gente vai descobrir no livro dele depois, até por causa das profecias que Deus dá para ele, que Daniel tinha clareza de que ele estava no mundo para produzir a glória de Deus. E que se Deus estava punindo Israel e ele tinha sido levado para servir um rei estranho, ainda servindo esse rei estranho, ele ia mostrar essa glória de Deus. Isso significava que ele não ia tentar sair em defesa própria, que ele não ia considerar a dignidade dele a coisa mais importante que existia, mas que ele consideraria a retidão dele, a coisa mais importante que tinha. A idoneidade dele, de saber estabelecer os limites e dizer: aqui basta, daqui não passo. Essa é a primeira das histórias que eu quero referir, que mostra o que significa preservar o seu coração no exercício da liderança. E na submissão à liderança. A segunda história, vamos pular para Neemias, porque tempos depois, Deus providencia um caminho de volta para a nação de Israel. De volta do exílio, que Daniel tinha profetizado que ia acontecer e tudo. E Neemias é um homem que Deus vai usar para produzir essa transformação, para começar essa transformação. E ali a gente tem alguns insights mais sobre liderança que são muito interessantes, logo no primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, nós lemos o seguinte. As palavras de Neemias, filho de Ecalias, no mês do Quisleu, tá dando aí localizando, né? No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Suzã era a capital do Império Persa. O império que depois dominou a Babilônia e virou o Império Global. O segundo grande império global. Daniel tinha profetizado que isso ia acontecer. E aí, Neemias escreve: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam, os que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Interessante, essa é a primeira coisa. Neemias era copeiro do rei. Copeiro do rei, o que a gente imagina? Garçom, né? Sommelier. Na verdade, ele era aquela pessoa responsável, que trabalhava intimamente com o rei, responsável por grande parte do protocolo que existia em relação ao rei. Todo cerimonial tinha a ver com copeiro. Quando um bilhardário recebe você na casa dele, abre a porta e fala: essa é a minha copeira, você não imagina que essa copeira seja
garçom. Pelo contrário, você imagina, essa pessoa é a pessoa que administra todos os funcionários da casa a serviço desse patrão. Tinha um imperador da terra, todo lugar, toda civilização conhecida da época estava debaixo do império de Ciro, e Neemias ocupava esse cargo de alta distinção, como Daniel. E Neemias recebe uma visita do irmão dele que veio lá da terrinha. Ele faz a pergunta, como é que estão as coisas lá? Ele escuta o relatório. Quando ele escuta o relatório, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos deuses, o Deus dos céus. E aí eu disse, ele vai falar a oração dele, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível que guarda aliança, misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa dos meus pais, eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que acontece? Vamos lá, dinâmica interessante. Primeira coisa. Neemias, chegou o pessoal e o Neemias estava ávido para entender a situação. Ele teve a curiosidade de querer um relatório de inteligência. Ele não quis entrar numa situação sem ter noção do que estava acontecendo. E o coração dele estava ligado com o que acontecia na terrinha, ainda que ele estivesse no desterro. O que ele faz quando o irmão dele vai visitar? Me conta como andam as coisas lá na terrinha. E o relatório que o irmão dá é o quê? A infraestrutura está destroçada, o estado de espírito lastimável, terra arrasada. E nessa hora, se Neemias fosse como eu, um bom brasileiro, ele ia pegar o violão, sentar e fazer uma música bem triste, né? Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Sublima musicalmente, sublima artisticamente, ou pinta um quadro triste. Assim que ele ouve o relatório, ele se volta para Deus. E ele fala, Deus, ouve o que eu vou falar. O Senhor prometeu que ia punir a gente. E puniu. E aí ele fez uma coisa interessante, que só pessoas que sabem o que significa ser líder fazem. Ele puxou para ele. Não há nada que indique que Neemias não fosse um homem justo. Mas o que ele falou para Deus? Ele confessou o pecado do povo e dos seus antepassados. A boa liderança sempre implica em fazer um bom trabalho de inteligência para entender as situações. Em ter a curiosidade de perguntar. E se você ocupa um cargo de diretoria ou de gerência, não pergunta para o seu subgerente, ou para o seu subdiretor, ou para o gerente, se você for um diretor, e aí, como é que está a minha performance? Porque essa pessoa tem todas as razões para te dar o que você quer ouvir.
Pergunta para a pessoa que vier te servir o café. Como que está o clima de todo mundo? Quais são as... Mas primeiro você tem que ter demonstrado para essa pessoa que você não é ameaça, né? Porque senão essa pessoa vai calar. Mas se ela se abrir um pouco, ela vai ter insights melhores do que as pessoas mais próximas de você, para te dar informes de inteligência. Pergunta para quem não tem nada a ganhar, ou pergunta para pessoas que você confia. Mas um bom líder sabe coletar a inteligência. Mas quando ele recebe a inteligência, ele não faz um uso ruim dela. A primeira coisa que ele faz é a autoanálise. E a autoanálise de um líder não é como a autoanálise de qualquer pessoa. Porque quando eu analiso o meu próprio comportamento e a minha própria vida, eu assumo pelos meus erros e culpas. Mas se eu estou liderando em submissão a uma missão maior, liderando pessoas que estão submissas a mim, eu entendo que eu tenho que assumir o ônus, não só das minhas ações, mas das ações das pessoas que eu lidero e das ações das pessoas que vieram antes de mim. Afinal de contas, quando um CFO numa empresa é trocado e entra outro CFO, a Receita Fiscal cancela qualquer pendência que tivesse sob a liderança do outro. Mas a gente age como se fosse, como se a coisa começasse do zero, e a gente não entende que às vezes a gente tem que abraçar culpas que não são nossas, e confessá-las, e arcar com o peso e pagar pelas consequências de atos que outros fizeram antes, quando traíram a missão. E Neemias entendeu isso tranquilamente. Ele vira para Deus e fala: eu assumo o ônus. Eu peço perdão porque nós fomos infiéis. E o Senhor é justo em ter nos trazido nessa situação. Mas sob minha gestão eu não quero que continue assim. Eu gostaria de mudar. Então eu te peço, Senhor. O Senhor mesmo que prometeu que puniria a infidelidade, prometeu que se a gente arrependesse, o Senhor nos restauraria e nos ajuntaria de novo. Então eu estou aqui para confessar, mas agora eu estou aqui para pedir. Abre os olhos, abre os ouvidos e ouve a minha oração. Então vamos lá. Neemias soube buscar a inteligência correta, foi para o lugar certo para começar a resolução, mas aí como que ele termina a oração dele? E por isso eu te peço, me abençoa quando eu for falar com o rei. Ele já tinha resolvido da cabeça dele que ele ia fazer uma intervenção. Ele já estava decidido a agir. Ele juntou os fatos, lidou corretamente com os fatos, pagou as culpas, pagou as penas, pagou as dívidas, assumiu o ônus, porque se ele estava ali naquela posição, ele era o homem da vez que podia fazê-lo. Mas aí já terminou a oração dele dizendo: portanto, Deus já resolveu o que vou fazer. Me abençoa quando eu for falar para o rei. O que ele fez? Ele chegou para Sírio e disse: eu te peço, meu serviço ao Senhor tem sido bom? Tem. O senhor está satisfeito com o meu trabalho? Tem. Você tem administrado bem a minha casa. Eu tenho uma questão pessoal e eu gostaria de pedir encarecidamente ao rei que, por amor a mim, considerasse libertar o meu povo para começar a reconstruir os muros de Jerusalém. E eu queria ser enviado lá para liderar esse trabalho de reconstrução do meu povo. E por incrível que seja, o que é que Ciro diz para ele? Vai, eu vou te dar autoridade para fazer isso. Você é o homem para fazer isso. E Neemias retorna para reconstruir os muros de Israel. E desde cedo, quando aquela história lá com Emílio aconteceu, ele deu aquelas dicas, eu comecei a pensar, esses são duas das pessoas que têm me inspirado no sentido de olhar e procurar ver a sabedoria do que faz um líder que lidera em submissão. Eu não quero ser aquele líder que os livros de autoajuda falam. Eu quero ser aquele que entende estar em missão. E, portanto, sabe estar em submissão e sabe liderar uma equipe que aprende a se submeter também à missão e não à pessoa. Aí a pessoa é um instrumento. Tá? Mas a história com Neemias, eu quero deixar termina meio-dia. Então eu quero deixar um tempinho para perguntas e respostas. Mas eu quero dar um terceiro ponto de Neemias.
Não vai dar tempo para cobrir, fica para outra, cobrir algumas outras pessoas, como Davi e outros que foram exemplos incríveis. Mas eu quero tratar agora de algo que acontece no capítulo 6 de Neemias e que ensina uma outra faceta do que significa ser um líder como Deus quer, como Cristo quer. Os princípios de liderança no próprio Rei Jesus. Neemias está lá, foi com as cartas do rei que deram autoridade. Quando ele chegou lá, ele não contou para todo mundo que ele tinha as cartas do rei. Ele foi muito sábio. Eu preciso me segurar porque eu me empolgo, eu quero entrar em vários dos detalhes de liderança que ele fez. O que ele fez? Ele chegou com um cacife maior do que ele disse para os outros que tinha. O que a gente faz? Normalmente, a gente alega ter um cacife maior do que tem. Né? Às vezes eu escuto as pessoas falando de um jeito que me dá vontade de virar, uau, para quem não tem asa, você é bem ousadinho, viu? Sabe essa história, né? Conhece a história do papagaio? Não? Não? Primeira vez que um executivo que um rapaz virou executivo, ele trabalhava com gerência e tal, virou um executivo de alto nível, diretor de uma companhia. Pela primeira vez ele foi fazer uma viagem a trabalho de primeira classe. Nunca tinha entrado na primeira classe de um avião. Foi para a Europa de primeira classe, porque agora o cargo dava esse privilégio. Como era a primeira vez na primeira classe, ele não tinha ideia do que esperar. Menino simples, moço simples, tinha crescido numa situação muito simples, não tinha ideia do que esperar. Ele está sentadinho lá no avião, quando está pronto para... Está meio vazio, não tem muita gente. Quando está pronto para fechar a porta do avião, um papagaio vem voando, entra pela porta voando, vai e senta numa cadeira próxima da dele. Um papagaio sentou para viajar também, botou o cinto de segurança. Ele ficou olhando o papagaio assim, aí falou, que é, meu? Não, nada, não. Aí o avião levantou. Aí quando o avião estava voando, passou a aeromoça, o papagaio virou e falou, ô bonitona, vem cá, dá uma beijoca e vai buscar um café para mim. O cara olhou, que estranho. E o papagaio começou, ele ficava falando coisas para a aeromoça, ficava falando grosseria. Uma hora o avião deu umas balançadas, o papagaio começou a gritar, fala para esse idiota desse piloto para tomar mais cuidado no voo, não sei o que lá. O cara começou a ficar empolgado, virou e falou, nossa, será que é privilégio de quem voa na primeira classe? Pode ser quão grosseiro quiser. A aeromoça passou, o cara falou a primeira grosseria para a aeromoça, o papagaio virou para ele e falou, meu, estamos a 10 mil pés de altitude, para quem não tem asa, você é bem ousadinho, viu? Meu, passarinho que come pedra tem que saber o bico que tem. Não vou fazer a outra versão mais feia dessas. Mas geralmente a gente chega arrotando um cacife que não tem. Neemias chegou cheio de cartas do imperador da terra. Escondeu as cartas quietinho, foi lá e começou a montar uma equipe para restaurar os muros da cidade. Interessante, né? Quando precisou, e ele tirou da manga essas cartas, ele fez passar um mico a turma toda que estava se levantando contra ele, porque eles descobriram que, na verdade, eles estavam se posicionando era contra o próprio imperador Ciro. E aí ficaram com medo. A segunda coisa é que quando ele chegou lá e viu o estado de desolação da cidade, ele entendeu. Tinha problemas estruturais, tinha problemas... Mas a primeira coisa a ser feita era restaurar os muros. Antes de reconstruir a estrutura, a infraestrutura, antes de reconstruir as casas, antes até de fazer a agricultura, ele tinha que reconstruir os muros. Isso é um princípio bíblico que às vezes é contraintuitivo. Por exemplo, geralmente, quando a gente compra uma terrinha, será que é só nós dois de caipira aqui? Eu tenho outros aqui. Alguém aqui com experiência de campo, cresceu no campo, gosta? Não, ninguém? Vocês são tudo cowboy urbano? Vocês não sabem o que é bom da vida. Vocês não sabem o que é bom da vida. Todo dia de manhã eu tomo meu café da manhã, olhando a lagoa na porta de casa ali com os bichos. Quando a gente compra um campo, até no imaginário popular, o que a gente faz? Constrói uma casinha, faz uma cerca e constrói uma casinha, não é? Tem até a música, não é? Da Rosinha. Lembra?
Comprei um sítio para poder morar com a Rosinha, construí uma casa para poder morar com a Rosinha, construí a casa, tinha varanda linda para poder morar com a Rosinha, pintei a casa de cor-de-rosa para poder morar com a Rosinha, fiz laguinho, botei patinho, botei flor, tudo para morar com a Rosinha. Finalmente o sítio ficou tão maravilhoso que eu dei um chute no traseiro da Rosinha, vendi o sítio, peguei o dinheiro e pulei e caí na vida. É uma música popular, vocês nunca ouviram? É a música do sítio da Rosinha. Mas a gente pega a terrinha que comprou e a gente fala, eu preciso construir minha casa, depois que eu construir minha casa, eu faço uma lavoura. Certo? Não. Provérbios fala, o homem sábio compra um campo, primeiro planta e depois constrói a sua casa. Sabedoria. Primeiro você cria os meios para a sua sobrevivência. Depois você estabelece o seu conforto. Tá? Neemias chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele sabe que eles precisam para sobreviver é o quê? Muros. Limites bem construídos e fortes, que impeçam o ataque dos inimigos e que deem o senso de segurança que a nação precisa para se reconstruir. Mas aí eu vou entrar nos detalhes, vou começar, tem tantos pontos interessantes da ação dele. Eu quero ir para o 6 aqui, que eu falei, para o capítulo 6. Quando Neemias estava construindo os muros, ele sofria oposição. A coisa ficou tão feia que teve uma hora que o próprio Neemias narra que ele tinha que trabalhar, ele e os homens dele tinham que trabalhar com uma pá na mão e uma espada na outra. Aí, na imagem da gente, a gente imagina assim, uma pá e uma espada. O jeito que o texto está escrito, pinta um outro retrato. É uma pá e uma espada. Já pensou ter que trabalhar com a pá na frente e a espada para cobrir as costas? O que significa se eu tiver que ficar defendendo minhas costas com a espada o tempo inteiro? De onde estão vindo as ameaças? E eu tenho certeza que você já se viu em situações profissionais nos quais você sente que está trabalhando com uma pá numa mão e uma espada para proteger suas costas. Momentos que você fala, não basta eu ter olhos para ter a visão do que precisa ser feito, eu preciso ter olhos nas costas para impedir as punhaladas que vêm por trás. Neemias entendia isso. Então, no capítulo 6, ele conta assim. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, ou seja, ele já tinha conseguido reedificar os muros. Em pouco tempo, ele tinha conseguido reedificar os muros e a cidade já tinha uma proteção mínima e estava com os limites bem demarcados. E aí o próprio Neemias narra, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Ele entendeu que o sorriso deles não era, que os dentes que eles estavam mostrando não eram de um sorriso, e sim de um esgarce de quem está pronto para morder. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, o senso de propósito de alguém que sabe liderar impede que essa pessoa, às vezes, caia em armadilhas. O que Neemias está falando é, como é que eu vou deixar a missão para ir fazer um encontro com vocês, que vocês estão dizendo que é um encontro para fazer um acerto político, mas que Neemias sabia que era uma armadilha para acabar com ele. E a resposta dele é esse, eu não vou perder tempo entrando nesse embate com vocês. Eu sei que tem armadilha aí, eu sei que tem arapuca. Então eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque essa é a minha missão. Eu não vou entrar nesse embuste, vou continuar fazendo o trabalho. Eu não vou deixar o trabalho de reconstruir a cidade para entrar nessa disputa. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei a mesma resposta.
Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. O rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Eles tentaram armar Arapuca, o embuste, a cilada. Ele falou: eu não vou parar meu trabalho para ir aí. Aí eles resolveram aumentar um pouquinho mais o embuste. O embuste foi assim: Neemias, você não está percebendo que o que estão dizendo por aí é que você está tentando se posicionar, que você está tentando fazer isso daí para ser rei. E você sabe o que acontece com alguém que se autodeclara rei. Então, vem negociar conosco, senão a gente vai fazer chegar aos ouvidos de Ciro que você está querendo se colocar como rei. Então, primeira tentativa de distraí-lo do trabalho. Segunda tentativa de constrangi-lo com uma ameaça de que eles iam falar uma inverdade a respeito dele, que o colocaria em sérios apuros. Eles queriam que ele fizesse uma negociação com eles. Porque eles eram corruptos. E eles queriam que de alguma forma ele se amarrasse. Mandei dizer-lhe: de tudo o que me dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Qual que era o objetivo final desses caras, do Sambalate e dos outros? Na verdade, era o próprio Neemias que eles queriam fazer mal. Se o Neemias virasse do lado deles, não tinha problema nenhum. O que era que eles queriam? Qual era a missão deles? Parar a reconstrução da cidade. Porque eles lucravam com aquele estado de miséria, com aquele estado de terra arrasada, porque eles lucravam com aquele estado de desgoverno e eles não podiam deixar a coisa ser estruturada e organizada. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava enterrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Soa razoável, né? Ele está querendo ajudar, não é? Neemias foi sábio para entender que era outro embuste. Era proibido a alguém como Neemias, que não era um sacerdote, entrar em certos lugares do templo. E o que o cara falou é o seguinte: eles estão planejando te matar, o único lugar onde você vai conseguir se refugiar é lá nos lugares sagrados do templo, porque lá eles não têm coragem de entrar para te pegar. Quando, se você raciocinar com cuidado, por que eles não teriam coragem de entrar lá para pegar ele? O argumento, ainda que mentiroso, é: eles não vão ter coragem de dessacrar o templo entrando no lugar santo. Então você entra no lugar santo e se esconde deles. O que eles estavam tentando ele a fazer? Dessacrar o templo. Me faz lembrar um filme do Monty Python, que era aquela trupe de comediantes ingleses, nos quais está tendo um apedrejamento em Israel, estão apedrejando uma mulher porque ela blasfemou. E aí uma mulher fingindo de ser ancião de Israel, também usando uma barba falsa, chega e fala: mas o que ela falou? O que ela falou? Aí o sumo sacerdote está ficando irritado, ele vira e fala: ela falou uma blasfêmia. Mas que blasfêmia? Ela falou, e aí ele fala a blasfêmia que ela falou e as pedras vão todas em cima dele. Eles estão tentando fazer isso com ele. E olha a sabedoria dele como líder. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E então eu percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia, não era Deus quem o enviara. Tal profecia, ele falou contra mim.
porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias sabia sempre voltar em oração e entregar nas mãos de Deus. Mas esse é o último ponto que eu quero destacar hoje. O verdadeiro líder entende a sua missão, e porque ele entende a sua missão, ele entende que há certas coisas que não é para ele fazer. Como se vingar dos seus inimigos, como fazer cair em homens ímpios. Ele entende mais ou menos que a gente tem funções específicas. Quem teve muita clareza quanto a isso foi o Geraldo Vandré. No Festival da Canção em 69, todos vocês já devem ter ouvido aquele diálogo que ele tem que muitas vezes vem gravado logo antes daquela música, para não dizer que não falei de flores. Vocês já ouviram o diálogo? Gente, tem uma só coisa que eu acho. Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. E o povo, marmelada, gente, calma, gente. Aí ele fala, a nossa função é de fazer canções, a função de julgar neste instante, o povo parece que não ouviu nesse instante, porque ele estava dando um recado ali político, mas não ouviram. Nesse instante é do júri que aqui se encontra. Aí o povo, marmelada. Ele falou, gente. Aí todo mundo parou e falou, a vida não se resume em festivais. Vocês nunca ouviram esse diálogo? É muito interessante. É interessante porque ali ele acertou. Porque o verdadeiro líder sabe que tem o lugar e o momento. E ele sabe que a missão dele nem sempre vai requerer que ele faça tudo o que ele sabe que um dia precisa ser feito. Neemias entendia que Sambalate precisava ser freado. Neemias entendia que esses homens maus eram parte da doença que mantinha aquela terra em extrema corrupção. Mas ele entendia que naquele instante essa não era a missão dele. Em outro momento haveriam pessoas cuja missão seria a reconstrução política. E Esdras, como sacerdote, vai trabalhar a reconstrução religiosa e moral. Mas Neemias tinha clareza que o propósito dele ali, do mesmo jeito que ele não podia se distrair para cair nas arapucas deles, que ele não podia ser levado politicamente a fazer algum tipo de acordo, do mesmo jeito que ele não ia cometer pecado para salvar a própria pele, ele sabia que ele também não ia perder tempo e parar de fazer a reconstrução para ir caçar esses homens maus. Porque ele podia muito bem ter juntado um exército de homens e dito, nós precisamos acabar com Sambalate, porque Sambalate é que está atrapalhando o trabalho de reconstrução da cidade. Mas ao invés disso, nas mãos de quem que ele entrega? Ele ora e fala, Deus, entrego nas tuas mãos esses homens que estão impedindo o teu trabalho. Não cabe a mim ser juiz, júri e executor desses homens. O verdadeiro líder entende o escopo da sua ação e entende que às vezes ele tem que contar que Deus levantará outros para fazer certas coisas que precisam ser feitas. Coloca nas mãos de Deus, seja fiel, idôneo, leal na missão que Ele te deu. E peça dos seus subordinados isso, submissão. Não obediência tola, nem indiferença boba, nem mesmo respeito de território, mas o compartilhar de quem se entende sob uma missão. Porque essa é a verdadeira liderança. Mantenha o foco. Não se desvia de reconstruir o muro e a cidade com essas armadilhas que são montadas. E definitivamente não acha que cabe a você fazer todos os aspectos do trabalho que tem que ser feito. Faz a tua parte com alegria, entrega a Deus e busca em Deus que Ele retifique as outras partes que precisam ser retificadas. Isso não só para a sanidade do teu próprio coração, para que seu coração não vire amargurado, porque na liderança, duas coisas que a gente experimenta muito é solidão e, às vezes, amarguras que crescem no coração.
também para que o coração não fique amargurado, coloca nas mãos de Deus e entende que Ele vai levantar as pessoas para fazer essas outras partes da missão. E Sanbalate vai levar o fim que ele merece nas mãos de outro. Porque Deus vai fazer. Mas, o foco de Neemias, Deus me deu a missão de reconstruir a cidade. Eu vou reconstruir a cidade. O nosso foco, Deus nos deu missões específicas. Clareza de foco é essencial para o cumprimento da nossa missão, que é o bom exercício da liderança. Tem muito mais que eu gostaria de falar, mas o tempo não deixa. Se a gente vai ter perguntas, vai ter 5, 6 minutos de pergunta, então eu paro por aqui. Que Deus abençoe vocês. Quer que já passe direto para perguntas? Moisés, passa direto? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, só não faz pergunta específica, hein? Quem é Sanbalate? Vai ser igual a história do Monty Python, levar as pedradas, né? Nenhuma? Ninguém? Então eu vou fazer as perguntas. Vou fazer uma pergunta. Então. Pode. O senhor pode o que quiser. O senhor e o doutor Moisés aí são os... Se você tivesse que elencar, assim, você já elencou, né, alguns princípios, né? Mas para aqueles que estão ingressando, reverendo Davi, na liderança, quais princípios você falaria para eles? Vou resumir o todo aqui. Tá. Não dá para servir a dois senhores. Tenha clareza de que você está a serviço de uma missão. Quem te determina a missão, essa pessoa é aquela que de fato tem autoridade. Essa missão é subordinada à missão de Cristo na sua vida, se você se identifica como um cristão. Mas o princípio é esse, tenha clareza. Segundo lugar, saiba que você prova a sua habilidade de liderar quando você sabe ser liderado. Tem esses dois aspectos, submissão. Saber que eu não posso servir a dois senhores, tenho que ter clareza de a quem eu sirvo, e saber que, como aquele centurião, eu sou alguém submisso e, portanto, eu sei guiar aqueles que estão submissos a mim. Terceiro ponto, tenha clareza de que o que Deus espera de um bom líder é que você lute muito mais para manter a sua idoneidade do que necessariamente para preservar até mesmo o seu próprio nome ou até mesmo seus próprios alvos pessoais. Porque o que Deus quer de você, sobretudo, é a integridade do seu coração, de não se contaminar. Às vezes nós vamos nos ver em situações onde é tentador, já que já está tudo frito, mesmo já que eu já estou servindo a quem eu não quero, já que não estão me respeitando, então vou aproveitar pelo menos e vou comer esses manjares. Não faz. O bom líder sabe ter essa clareza, que o que contamina a gente não é necessariamente as circunstâncias, mas aquilo do qual nos tornamos cúmplices, daquilo do qual nos tornamos comensais. Então esse é um princípio interessante. Inspirado aí em Daniel. Inspirado em Neemias, a clareza de saber que eu preciso buscar o melhor da informação, devo fazer com essa informação o correto, devo assumir os ônus que são parte da liderança, e às vezes eu herdo ônus que muito facilmente eu posso dizer, não fui eu que fiz, e daí não é problema meu, quando na verdade eu sou responsável porque daquilo que eu herdei. Então, como Neemias, que teve coragem até de pedir perdão pelas transgressões dos pais dele, porque ele entendeu que aquela situação de julgamento divino era justo. Mas tenha a disposição e a ousadia que Neemias teve de virar para Deus e falar: Deus, o Senhor prometeu que seria gracioso se a gente arrependesse. Estou eu aqui arrependendo. É teu povo, não esquece. Ele foi ousado. Em nome daquele povo, ele teve coragem de, diante do próprio Deus, argumentar. O Senhor prometeu. Eu estou aqui me arrependendo do que a gente fez lá, mas o Senhor prometeu que se a gente mudasse, o Senhor mudaria a nossa sorte. Então muda a nossa sorte. Estou te pedindo, me ajuda agora no que eu vou fazer. E tenha clareza de ação. Neemias já tinha um plano de ação na cabeça, Deus formou. Enquanto ele estava lá orando e falando com Deus, na verdade ele passou 2 dias ali jejuando, orando e falando com Deus. Durante aquele tempo, Deus já tinha formado um plano de ação na cabeça dele. Mas antes de executar o plano de ação, ele tinha que fazer a confissão e preparar o coração. Mas ao término da oração dele, ele diz: agora me dá boa sorte,
por falta de uma expressão melhor, né? Me faz ser bem-sucedido na conversa que eu vou ter com o rei. E aí ele vai lá diante do rei, de fato Deus o faz bem-sucedido. Então o bom líder sabe ter essas 3 características, sabe juntar, conhecer os fatos, ele tem a curiosidade saudável para querer realmente entender o que faz e não começar a agir sem ter entendido. É um dos grandes defeitos de liderança, é a gente ter uma liderança reativa. Sem analisar as situações, a gente já quer sair com soluções. A gente nem ouviu o problema e já está com as respostas. Neemias teve aquela ponderação, a atitude correta de levar diante de Deus, e aí a disposição para fazer o que precisava ser feito. Quando ele entendeu que aquela era a missão, que Deus tinha dado para ele, e que Ciro mandou ele para a terra para fazer, ele foi fazer essa missão, e ele sofreu oposição. Durante a oposição que ele sofreu, ele foi esperto para não cair na armadilha de negociar as coisas, para ficar numa situação melhor. Ele não caiu na chantagem que foi feita, e nem na tentação de que ele cometesse aquilo que religiosamente ele considerava uma transgressão, em nome de salvar a própria pele. Ele não se comprometeu. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus finalmente garante a sobrevivência dele, ele não se fez o julgador daqueles que lhe fizeram mal. Antes, ele entregou nas mãos de Deus e disse: Deus cumpra, Deus faça, Deus cuida. Esses são homens que querem atrapalhar a sua obra, mas o Senhor cuida deles. Nesse aspecto aí, ele manteve o foco, né? Porque ele não foi mesmo 4 vezes sendo tentado. Exatamente. A missão dele era o foco, e ele não perdeu. Porque ele não foi lá negociar com os caras e manteve a pureza. Pureza interior dele, porque ele não entrou no templo. Exatamente. Um aspecto que me chama a atenção dele também foi que ele já orava para uma equipe que ele não estava liderando, né? Que é o povo, ele já estava orando pelo povo. A preocupação, né? Então, assim, uma das preocupações do líder é a preocupação mesmo com a equipe, né? Com a situação da equipe. E ele já estava orando. Então, acho que o líder tem que orar por sua equipe. Sim. Né? Isso é muito importante. E compreender que se essa equipe é feita de pessoas que também estão sob missão, estão juntos no cumprimento da missão, então eles são parceiros de valor intrínseco, porque o valor não é o valor somente da entrega que essa pessoa faz, é da capacidade que ela tem de abraçar a missão e de contribuir para a missão de um jeito ou de outro. Aí até explica porque às vezes entregas diferentes podem todas ser recebidas e valorizadas de formas semelhantes, porque elas são diferentes em alguns aspectos, mas ao final a pergunta é: quanto é que a ação de todo mundo está contribuindo para a missão? É tudo a respeito da missão. Agora você vai virar e falar: não, mas o Davi está falando isso daí porque ele é pastor e porque ele está falando no Mackenzie, que é feito de presbiterianos. E se eu disser para vocês que eu podia, ao invés de estar fazendo isso aqui, estar dando palestra de coaching em empresas seculares, e eu ia só mudar alguns termos do que eu estou falando? Porque eu ia dizer para eles, no momento em que eu dissesse, é tudo a respeito da missão e do cumprimento da missão, hoje em dia muita gente até naquele ambiente iria falar: é isso mesmo, o senso missional é a força de uma empresa. Só que para eles missão é o quê? Qual é a missão para eles, no final das contas? O lucro. O lucro e o benefício é o fim que a minha empresa se propõe. Eu dou graças a Deus que no Mackenzie eu estou trabalhando com uma missão que é uma extensão da minha missão maior de vida. Minha missão maior de vida é ver o reino de Deus manifestado na terra, e no Mackenzie o meu desafio é liderar para que o reino de Deus se manifeste no nosso meio, na forma como nós servimos uns aos outros e a nação. Então, nesse sentido, a clareza de propósito da missão faz com que eu tenha compromisso com a minha equipe, com os meus liderados, com que eu tenha não só um compromisso teórico, mas um compromisso humano. Eu nunca vou virar e falar: olha, eu não quero ouvir a respeito dos seus problemas pessoais em casa, porque eles são irrelevantes para nós aqui. Eu vou virar e falar: você é totalmente relevante, porque se a gente não puder contar com o seu ser inteiro, mente e coração, para a gente cumprir junto essa missão, vai transparecer
na hora que você for lidar com uma pessoa, vai transparecer. Então, eu estou preocupado com você como um todo, mas eu não posso abusar e não posso entrar nas áreas que não são minhas. Então, eu te pergunto, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Me parece que você não está legal. Abre o coração e eu estou aqui para você. Você só pode fazer isso com sinceridade e não como aquele fingimento emocionalismo do mundo de hoje, né? Subjetividades tolinhas. Eu só posso fazer isso com honestidade se realmente eu estou comprometido com a missão e se o exemplo de liderança que eu tenho te dado é pedir de você compromisso com a missão. Aí eu estou justificado em falar, cara, pelo bem do cumprimento da missão, me fala o que está acontecendo com você e deixa eu cuidar de você. Aí não é uma intervenção ilegítima porque ela é para o cumprimento da missão. É como num campo de combate, quando um oficial vira para o soldado e fala, eu vi que ontem você passou a noite acordado, eu vi os berros quando você estava falando no telefone com a sua esposa lá em casa. Está tudo bem? Porque eu preciso de você focado, porque nós vamos entrar em combate hoje. Então a missão justifica até uma intervenção que não seria natural em outro momento. No nosso relacionamento, se a gente tem um senso claro, missional, a gente descobre que até o aspecto mais humano do relacionamento é aceitável. Respeitadas as barreiras e os limites. Até Neemias quis construir muros, não é? A gente tem as cercas que determinam limites de onde não se passa. Mas aquilo que diz respeito à missão envolve o todo do nosso ser. Mais alguém? Podemos terminar, então? Podemos. Reverendo Davi, nosso muito obrigado aí pela sua apresentação, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos sobre um tema tão importante para nós. Identidade institucional, confessionalidade, são valores que são muito fortes no Mackenzie. Eu, enquanto assistia a sua palestra, ficava pensando como deve ser difícil, né? Você trabalhar numa empresa ou numa instituição onde os valores pessoais seus são diferentes daqueles da empresa onde você trabalha. Graças a Deus não é o nosso caso, nós trabalhamos aqui e estamos alinhados com os objetivos institucionais, por isso é um prazer sempre trabalhar no Mackenzie. Nosso muito obrigado, viu? E que a gente possa renovar cursos dessa natureza no segundo semestre, para o qual todos nós aqui estamos convidados. Nosso muito obrigado em nome da SUPS. Obrigado, querido. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Mais uma salva de palmas. Obrigado.